Conosco, o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela. Professor, bem-vindo. Boa noite. Bom, mais um passo atrás do Trump, né? Ele tem feito muitas investidas e voltado atrás muitas vezes. Sim, é uma estratégia dele. A gente já conhece o Trump, vai aprendendo um pouco a lidar com ele, né? Entendê-lo nas suas várias diversidades, mas ele faz de tudo um grande espetáculo de negociação. Então, uma das questões que a gente percebe é que essas idas e vindas são para melhorar o posicionamento. As indicações que ele faz dos alvos, a gente nunca pode deixar de lembrar. Então, quando ele fala de Canal do Panamá, ou fala de Groenlândia, ou fala de Ucrânia, de Europa, que deve investir mais em OTAN, a gente pode ter certeza que ele está indicando quais são os alvos e quais são os processos de negociação que ele vai conduzir. Agora, como ele vai conduzir, sempre é uma surpresa. Nesta gestão, uma das pistas de negociação é a utilização das tarifas como forma de pressão. Ele já percebeu que essa é a melhor forma como os Estados Unidos podem se impor em processos de negociação. Outros presidentes tiveram outros estilos de pressão, né, principalmente em questão de oferecimento de ajuda internacional, mas ele sabe que a questão tarifária, o acesso ao mercado americano, é o grande ativo que ele tem na mão. Então, essas idas e vindas, elas vão acontecer e talvez, inclusive, com o Brasil. Feito. Professor, faz 45 dias que o Trump bagunçou o mundo inteiro, né? O mundo não é mais o mesmo nesse período breve do governo. E ele avisou no discurso de quarta-feira no Capitólio que isso é só o começo. O que vem depois e como termina essa história? Como é que o senhor enxerga o futuro da humanidade aí diante de tudo isso? Eu acho que ele veio com muita força. A gente não pode deixar de esquecer que ele não só venceu a eleição indireta nos Estados Unidos, que é aquela que vale, tanto é que na eleição passada foi só essa que ele venceu, como venceu a eleição direta e como o partido que agora o conhece, que na outra época, na primeira Verdade. candidatura dele, ele era um outsider, né? Ele não era um quadro do Partido Republicano, agora ele já é. Ele tem adeptos, a gente percebeu até nesse último discurso que ele fez que ele tem lá um conjunto de apoiadores bem representativo, mas eles têm a maioria nas duas casas do parlamento americano. Então ele entra com muito mais força do que nas outras oportunidades. Quem entra mais fraco são os Estados Unidos, a ascensão da China e até mesmo outros grupos, os BRICS, etc., diminuíram o poder dos Estados Unidos. Não é à toa que ele recorre às tarifas. Esse é um primeiro ponto. Então, ele vem com força interna, mas os Estados Unidos não têm a mesma relevância de alguns anos atrás. De qualquer forma, acho que a maior parte das surpresas elas já aconteceram. Ele não tem tantas cartas assim na manga. Ele jogou tudo que tinha no início para surpreender e pegar desavisados a todos. Depois eu acho que começa a esgotar um pouco as cartas na manga. Então, o que ele quer? Renegociar, repactuar os Estados Unidos no mundo todo, reindustrializar certas regiões dos Estados Unidos, até porque ele não vai transformar novamente os americanos em operários dos anos 50, não faz sentido, e quer também restabelecer as forças internacionais e que os Estados Unidos não tenham que alocar recursos que não têm, quebrando o seu orçamento, em problemas militares internacionais. Então, acho que essas são algumas das diretrizes que ele está tentando implementar. Tá certo. Deixa eu dar Obrigado. tchau só pro Cocho. Ricardo Cocho vai ter que sair um pouco mais cedo. Um abraço, Cocho. Até. Valeu. Um abraço a todos, muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau, Raquel, tem tchau. pergunta pro professor Furriela? Não, por enquanto não, Tá Diego. bom, então vou emendar mais uma aqui, professor, porque o Trump tem sofrido até com fogo interno, fogo amigo, né? Quer dizer, o pessoal do agronegócio que votou nele tem se rebelado contra as decisões do presidente dos Estados Unidos. Essa pressão interna pode fazê-lo mudar de posição, pelo menos algumas vezes? Sim, porque ele tem que mostrar como que ele vai substituir certas questões. Então, por exemplo, ele vai deportar em massa imigrantes ilegais, e eles são nos Estados Unidos entre 11 e 15 milhões de pessoas. Então, essas pessoas vão fazer falta na composição da mão de obra do país em funções, por exemplo, úteis para o agronegócio. Na Califórnia, só para a gente dar um exemplo, e no Texas, há um período no ano onde eles às vezes abrem a fronteira
para que imigrantes mexicanos entrem só para fazer a colheita. Senão não há colheita em certas grandes fazendas americanas. Então, por isso que o agronegócio se queixa. Em relação às atividades industriais, esse mundo não é o mesmo de 50, 60 anos atrás, como ele está dizendo. É um mundo onde você aumenta tarifas de importação, isso significa que vai encarecer componentes de empresas americanas, por exemplo. Então, como ele vai fazer essa compensação? Então, esse tratamento de choque, essas apresentações iniciais vão fazer com que o setor produtivo, industrial, econômico, comece a se questionar como pontos, como eu mencionei aqui, vão ser resolvidos. Então, não é à toa que os questionamentos se apresentam. Os Estados Unidos, eles estão inseridos na economia internacional, eles são o carro-chefe, apesar da China ainda da economia internacional, e eles têm uma inter-relação com outros setores produtivos, né? Que os economistas chamam de cadeias produtivas. Então já há setores realmente preocupados com isso. Por agora, os principais setores de pressão ou de preocupação são os econômicos. Os movimentos sociais, por enquanto, eles estão inertes, mas pode ser que em algum momento, porque ele também seguiu uma política, né, de alteração de costumes, ele está com uma política muito conservadora, eu acho que esses setores, uma hora também, vão se posicionar de alguma forma, mas por enquanto, os setores econômicos estão tentando entender as recomposições. Mas se não ficar claro, eu acho que ele vai começar a ter oposição também em setores produtivos. Eu estava vendo aqui. Professor, Vai, Raquel. não, eu só fico com uma dúvida que é o seguinte: o Trump ele está constantemente usando a seguinte tática: ele ameaça com as tarifas, ele ruge, 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 e aí quando vai chegando perto ele recua, ele dá mais tempo para a negociação. Ele não vai acabar perdendo a credibilidade? Ótimo ponto, Raquel. Aliás, bom falar contigo. O que acontece aqui é que ele tem uma lógica onde a gente percebe que a questão de imagem ou de voltar atrás não é uma grande preocupação. A gente viu até naquele evento do Zelensky, que ele montou ali uma situação claramente para desgastar o Zelensky. Ele tem uma oposição dentro da Ucrânia em fazer o acordo que ele quer para acesso a recursos minerais ucranianos. Ele quer que os Estados Unidos recebam acesso a esses recursos minerais para continuar, né, investindo, dando acesso a recursos, principalmente econômicos, para manter a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Como ele viu que o acordo está difícil de sair, porque o Zelensky quer garantias contra a Rússia, e se não tiver garantias ele diz que não faz, ele armou aquela situação. Então não custa nada de um dia ele chamar o Zelensky de ditador e no outro dia ir lá apertar a mão e assinarem um acordo. O que você diz faz sentido, é o clássico que a gente espera de chefes de Estado, mas ele segue um estilo próprio, onde ele não se arrepende de voltar atrás, desde que atinja o objetivo. Por isso que eu falei, nessas questões internacionais, pode não ser exatamente aquilo que ele quer, o que ele diz, mas ele está indicando onde vai ter uma situação a ser tratada. Ele vai voltar, por exemplo, a tratar da questão do Canal do Panamá. Retomar o canal provavelmente não é o que ele vai fazer. Mas algum tipo de acordo com o Panamá que diminua a influência chinesa, ele vai querer. Então, acho que ele indica, o que a gente consegue pegar das falas dele são as indicações. Agora, idas e vindas, ele não tem receio em perder crédito em relação a isso, porque parece que claramente o que ele busca é um resultado final que ele tem como projeto para cada assunto. Pois é, hoje houve uma ligação, né, entre a presidente mexicana e o presidente norte-americano. Como é que o senhor tem visto também a posição do México e do Canadá nessas negociações, professor? Bom, primeiro, né, esse tipo de tarifação, juridicamente, acaba com um grande acordo. O México, os Estados Unidos e o Canadá, os países da América do Norte, eles têm um acordo comercial, que não chega a ser uma organização internacional como a União Europeia, ou como até o Mercosul, está um pouquinho mais avançado, que chama NAFTA. Então, há muitos anos atrás, eles estabeleceram um acordo de livre comércio entre eles, né, entre as três economias, o que beneficiou muito os três. E, aliás, o México é útil para os Estados Unidos para diminuir o poder da China, porque parques industriais foram para o México em vez de ir para a China, por exemplo. Né? Então, há uma questão estratégica até em relação a esse. E ele está desfazendo. Se você tem tarifações surgindo, né, em uma situação como essa, está se desfazendo
o NAFTA. Mas o México, ele fica numa situação extremamente fragilizada em relação aos Estados Unidos, porque é uma dependência muito grande da economia norte-americana. Então, os Estados Unidos são o principal destino das exportações mexicanas de longe. E as empresas mexicanas, elas transferiram parques industriais para o México para poder exportar, utilizar a mão de obra barata mexicana e exportar para os Estados Unidos. Então, eles vão perder investimentos e vão perder mercado caso isso continue. Então, para o México, se essas tarifas realmente entrarem em vigor, agora voltar atrás, como vocês mencionaram, é desastroso para a economia mexicana. Certo. Professor Manuel Furriela, obrigado pela entrevista, por ter nos atendido. Professor, um abraço e uma boa noite. Boa noite a todos.